Glória a Deus por essa rica oportunidade, né? Que o Senhor nos concede. É com alegria. Mateus capítulo 8, vamos ler do versículo 1 ao 4. Diz assim: Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou-o, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e fazer a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho ao povo. O que o Senhor colocou no meu coração é sobre viver a vontade de Deus. Em Mateus 8 nós vamos encontrar um texto que se repete lá em Marcos e em Lucas. E eu achei muito interessante, você quando tiver a oportunidade, você pode ler na sua casa cada um desses textos. Eu achei muito interessante a visão de cada um dos discípulos. Existia ali uma história que foi vista por várias pessoas, mas cada um teve uma visão daquela situação. E é interessante ver como que muitas vezes a mesma história para uma pessoa e para outra pessoa se passa de forma diferente. Alguns detalhes muitas vezes, mas é importante a gente verificar esses detalhes. São 3 textos que mostram a compaixão do Senhor, o cuidado de Deus, mas com diferentes olhares. Vocês vão observar no texto de Mateus, que Mateus, quando fala sobre o leproso, ele fala que ele se aproximou e o adorou. Já no texto de Marcos, você vai observar que Marcos declara que aquele homem se jogou aos pés de Jesus. E lá no texto de Lucas, você vai observar que ele fala de uma forma mais de adoração, de intimidade, e não de humilhação, como muitas vezes aqui Marcos está dizendo no texto. Então é a mesma história, só que com perspectivas diferentes. E por que eu estou falando isso, igreja? Porque muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor Jesus, as pessoas elas vão olhar, mas elas vão ver com outros olhos algumas situações. Mas aquilo que você passa com o Senhor Jesus no seu secreto, é só você e Ele que sabe. Os detalhes da história, não é assim que acontece? Os detalhes do seu secreto com o Senhor. Então muitas vezes a sua trajetória com Deus, só você sabe como que é. Qual foi o momento certeiro que o Senhor falou com você? Qual foi o momento que você muitas vezes vacilou e que o Senhor te corrigiu, te chamou para perto? É só você e Ele que sabe essa intimidade. Mas é interessante ver esses textos nesses formatos diferentes. Mas aqui sobre Mateus 5, o que eu quero passar para a igreja são 5 processos que aconteceu com esse leproso. O primeiro, igreja, foi o conhecimento. Existiu uma história ali antes de Jesus chegar àquele monte. Existiu uma história que se iniciou lá em Mateus 1, que nós podemos ver o nascimento de Jesus, como que se deu ali, ele mudando de uma cidade para outra, a perseguição, aquilo que Herodes queria fazer, ele indo para Egito, ele voltando, ele crescendo em sabedoria e conhecimento da palavra. Existiu uma trajetória até se chegar em Mateus 8. Existiu Jesus ali convocando os discípulos, conhecendo a cada um deles e chamando para a caminhada. Existiu ali o batismo de Jesus, com João Batista. Existiu ali também Jesus ensinando os discípulos na caminhada. Então o leproso, ele ouvia falar de Jesus. Então ele precisou conhecer quem é Jesus. Quem é esse homem que tem falado por aí, que tem curado, tem expulsado demônios? Quem que é esse Jesus? Então nesse processo inicial precisou existir um conhecimento dessa história. Na nossa trajetória com Jesus muitas vezes é assim também. Nós precisamos conhecê-lo, entendê-lo, como que ele faz, o que ele faz, qual é o seu poder, qual é a sua salvação no nosso dia a dia, o que ele pode fazer por nós, nos resgatando, nos salvando todos os dias do pecado, nos tirando do pecado. Qual é a história? E o segundo processo veio a adoração. Como eu disse aqui, cada um dos discípulos observou aquele cenário de uma forma, mas existiu ali uma adoração. O leproso se aproximou e o adorou. E a parte do texto, igreja, que mais me chamou a atenção, que mais me fez eu ali diante do Senhor orar e chorar e dizer, e o Senhor falar comigo, que muitas vezes eu peco nisso. Então, nessa noite eu gostaria que você
parasse para analisar como que você se aproxima do Senhor Jesus. E eu me cobrei porque muitas vezes a oração que eu faço diante do Senhor é só de lamento, só de desespero, antes muitas vezes de o adorá-lo, de reconhecer quem Ele é, né? De muitas vezes numa adoração ir ali diante do Senhor ajoelhado, dizer: Tu és santo, Tu és poderoso. O tamanho do seu poder não se pode mensurar, mas não, muitas vezes já coloco diante do Senhor ali apenas aflição, dor, problemas, dúvidas. E eu sei que Ele é nosso Pai, eu sei que Ele pode todas as coisas, e que muitas vezes Ele leva em consideração a nossa humanidade. Mas nesse texto eu achei lindo porque o leproso, ele reconheceu ali Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Senhor, ele disse. Ele reconheceu o poder que o Senhor Jesus tinha, dizendo: Senhor. Ele sabia que adorando aos pés daquele homem, que ele ouvia falar que poderia curar, ele seria curado. Então essa intimidade da adoração me chamou a atenção, porque muitas vezes nós, diante de tantos problemas, de tantas dificuldades que a gente passa, a gente só vem ali jogando as coisas diante de Deus e esquecemos de declarar essa santidade que Ele tem, esse poder que Ele tem. Um momento de gratidão, muitas vezes. E nós sabemos que a nossa vida é difícil, que muitas vezes o problema vem, que a dificuldade vem, que a luta vem, que ela muitas vezes é esmagadora, não deixa a gente nem muitas vezes respirar e já vem uma outra luta. E nós sabemos que a trajetória com o Senhor Jesus é uma trajetória que exige de nós, muitas vezes, um esforço, um posicionamento, e que muitas vezes a gente está cansado, não é assim? Muitas vezes a gente está ali, que já lutou com todas as forças e quer um momentinho de respirar e não consegue. Só que essa adoração, essa intimidade nos aproxima do Pai. E muitas vezes o que a gente precisa é essa aproximação. Porque é na intimidade com o Senhor Jesus que Ele se revela e nós entendemos qual é a sua vontade. E a vontade do Senhor, ela é soberana sobre as nossas vidas. E o terceiro processo foi um reconhecimento da autoridade. E eu anotei aqui que muitas vezes é onde a nossa fé é questionada diante das dificuldades. Por quê? Porque muitas vezes nós nos perguntamos: mas será? Será que Deus está vendo? Será que Ele pode fazer? Não, pode ser que isso daqui eu consiga fazer com as minhas mãos. Pode ser que isso daqui eu não preciso incomodar a Deus com esse problema. Então nós não reconhecemos qual é a autoridade de Jesus sobre isso. Nós pegamos para nós questionamos diante de tantas dificuldades. Essa fé nossa muitas vezes se torna pequena. Porque nós olhamos para as dificuldades e dizemos: não, pode ser que isso não seja tão problemático assim para eu levar ao Senhor Jesus, para eu levar aos pés de Jesus. Mas aquele leproso, ele reconheceu, se aproximando, disse: Senhor, se quiseres, podes purificar. Lembre dessa palavra: podes purificar. Ele pode todas as coisas. Esse é o poder do nosso Senhor Jesus. Ele pode, Ele quis. Aquele leproso declarou: você pode sim, se quiseres me curar. E o quarto processo, que é muitas vezes o processo mais longo, igreja, mais longo, é o processo do milagre. São fases, são turbulências, é a espera, é a provação, é a busca constante, é dias e dias, muitas vezes sem conseguir dormir, é o processo do milagre. Nós não sabemos qual foi a trajetória daquele leproso. Nós não sabemos se aquele leproso ele vinha de um conhecimento desde pequenininho do que era ali a religião, do que os pais seguiam. Nós não sabemos o restante da história. Mas aquele leproso ele tinha um problema que o afastava da sociedade. Eu fui ler lá para trás para entender um pouco, e lá na época de Moisés, lá em Levítico, você vai observar lá no texto que a lepra ela quer dizer uma doença, não era só de pele, era outros tipos de doença que se tinha naquela época. Mas as pessoas, igreja, quando elas tinham esse tipo de enfermidade, elas eram afastadas, isoladas. Então, se nós formos colocar esse texto de lepra como o pecado, nós podemos enquadrar nessa mesma questão. O que nos afasta? Então, essa lepra nós podemos colocar como um pecado. E aquele leproso, ele tinha essa dificuldade de se aproximar. Nós temos inúmeros exemplos na palavra que falam
fala sobre enfermidades. Temos a mulher do fluxo de sangue, né, também, que ficou 12 anos com aquela enfermidade. Essas coisas afastavam a pessoa da sociedade. Então, quando eu coloco aqui, no lugar da palavra lepra, nós podemos colocar a palavra pecado. É que, por muitas vezes, o pecado nos afasta dessa mesma presença do Pai. E pecado, igreja, é algo muitas vezes complicado de falar. Muitas vezes é um assunto que para mim tem um sentido, para você tem outro. Para mim pode ser que seja nada a ver, para você pode ser que seja tudo. E nós não estamos aqui para analisar isso, mas diante do nosso Pai é pecado. Pecado é pecado. Não existe tamanho, não existe, é pecado. Se Ele nos afasta do Senhor, é pecado. E é difícil muitas vezes nós reconhecermos o que é que está nos afastando do Pai. Pode ser que seja algo que você acha que é pequeno, algum ídolo que tem crescido no seu coração. E ídolos são coisas, pessoas que têm maior valor do que a presença do nosso Pai, que substituem a presença do nosso Pai. E nós, pode ser que não observamos isso com tamanha importância. Mas se é um pecado, se é uma idolatria, se é algo que nos afasta, nós precisamos analisar o que é. Precisamos colocar diante de Deus, apresentar isso e falar: Senhor, está aqui. Eu não quero mais errar aqui. Eu quero me aproximar, eu quero que o Senhor me limpe. É difícil, igreja, quando existem inúmeras coisas que preenchem o nosso dia a dia, a nossa mente, o nosso coração. As rotinas, a família, o trabalho. E pode ser que sejam coisas que vão nos distraindo e nos tirando do foco, do objetivo, que é a vontade do Senhor Jesus.